E aí pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Como está a vida? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Tudo legal? Bacana? Ó, muito obrigado por você estar aí assistindo esse vídeo. Ó, eu sou Paulo, do canal Paulo Dharma 1970. Paulo do canal Paulo Dharma 1970, pedindo para você curtir o vídeo, ó. Curte o vídeo aí, se inscreva no canal, e acompanha a gente aí sempre aí, beleza? Ó, também te pedindo também, se você puder, ó, ajudar o canal 988-290-767-91, se ajuda no canal, a gente vai estar sempre aí com um livro bacaninha, a gente vai sempre poder, né, continuar mantendo aqui o canal sempre aqui, que é a nossa ideia aqui, beleza? Ó, então curte o vídeo, se inscreva no canal e comenta, dá o seu comentário aí sobre o que você achou do vídeo, se você gostou ou não, dá o seu joinha ou o seu dislike, beleza? Ó, Instagram, @paulodharma1970, beleza? Instagram é @paulodharma1970. A gente já vai voltar aqui com um vídeo maneirinho aqui e com música também, ó, pau na máquina, beleza? Valeu! Gente, pessoas, beleza? Valeu? Tudo tranquilo? Beleza, né? Bacaninha? Seguinte, mais um vídeo aqui. Nós estamos aqui, estava aqui a pensar, né? Estava aqui refletindo antes de começar sobre a vida, né? Dos grandes astros da música, sobre as pessoas que fizeram a história da música, a história do rock, né? A história do jazz, a própria literatura, né? A gente cita aqui o Kerouac, né? Uma vida conturbada, um indivíduo que por muito tempo, né, fez uma tentativa de carreira, né, para ser um dos grandes da literatura de todos os tempos, mas foi atormentado até morrer em 69. E eu topei com esse livro aqui, né, do Chet Baker, Como Se Eu Tivesse Asas, As Memórias Perdidas. Ó, topei com esse livro por aí. E como eu sou um fã de jazz, né, como eu gosto de jazz, gosto muito de jazz, tem praticamente a discografia inteira dos grandes, né, se você pegar aqui, ó, Miles Davis, pegar o Miles Davis, esse primeiro disco, Birth of Cookie, inclusive é citado no livro aqui, ó, se pegar aqui o Kind of Blue do Miles Davis, ó, tá vendo, ó, Kind of Blue do Miles Davis, você pegar aqui, ó, Charlie Parker, pegar o Charlie Parker, eu tenho praticamente a coleção dele completa, Charlie Parker, que são citados aqui nesse material, ó. O Brubeck, Dave Brubeck, ó, o Take Five, tá vendo? Aí eu topei com esse livro do Chet Baker, fininho, cara, 112 páginas, que ele vai, assim, é um livro de memórias, contada pela Carol Baker, né? Ela foi editada pela Carol Baker, né? Eu não sei basicamente em que momento, eu não consegui descobrir em que momento o Chet Baker escreveu isso aqui, porque ele se matou em 1986, 87 para ser mais exato. Ele se matou em 87. Se você que é um conhecedor ou não da história do jazz, como fala, do jazz, você vai ver que ele era uma figura, né? Ó, uma figura bacaninha, bonita, lá nos anos 50, era um beat, né, pra dizer assim, né? Ele era um beatnik. Ele era uma figura com esse tipo de som, angelical, né? Um tipo de som que não era o bebop, né? Nossa, não me lembra muito o bebop, é uma coisa mais que inclusive para muitos foi por conta desse som do Chet Baker que surgiu a bossa nova brasileira, há controvérsias por conta do jeito dele cantar, né, baixinho, diferente, por exemplo, de grandes cantores aí que botavam a voz para fora, né? Ele era um cantor introspectivo, o som dele, a música, o som. Aí é tudo reunido aqui nessas 112 páginas, essa edição portuguesa que eu achei VS, que eu acho que tem a edição nacional, se eu não estou enganado, ó, essa aqui é a edição nacional. Há controvérsia. Eu li esse livro aqui em menos de um dia. Ele é tão fininho, as coisas são tão fragmentadas, são tão, né, são memórias, né, assim, bem esparsas. Eu não sei como é que estava a mente do Chet Baker quando sentou aqui para ditar isso aqui ou para escrever,
que assim, são assim, memórias fragmentadas a uma quebra aqui de texto, entendeu? Ele começa muito bem, né, falando lá dos anos 40 dele, quando ele estava em 46 no exército, aí foi para a Alemanha, a Europa tinha passado pela Segunda Guerra Mundial, então ele é jovem, né, se não estou enganado, com 16, 17 anos, foi para a Europa, serviu ao exército lá, e lá começou a tocar lá no exército mesmo, e aí ele vai passando de tempo em tempo. Cada capítulo são quantos? São 13 capítulos mais um pós-scriptum e mais a discografia dele, né, selecionada, vai contando como ele foi passando esse período de vida dele. E aí é que entra em algo que é cabal aqui, e que é também a história da vida dele, a história do consumo de drogas desenfreado. É praticamente todo o material que está aqui é um apanhado dessa existência voltada muito para as drogas. Assim, ele, ao mesmo tempo que ele é um extraordinário músico, teve grupos, teve seus quartetos, etc, tal, ele é um indivíduo que, como a maioria dos astros do rock, né, que morreram, tá? Que morreram por conta das drogas, não esses que estão vivos até hoje, com 80 anos, figuras que disfarçaram, né, ao meu ver, passaram uma ideia que eu era drogado em 1900 e branco e preto. Eu não boto muita fé. Tirando o cantor lá do Stooges, lá, o Iggy Pop, que tá a cara dele, o corpo dele fala que ele foi um indivíduo drogado, e inclusive tem os livrinhos que falam sobre isso. São os livrinhos que vão contar na história do Iggy Pop, né? Esse Mate-me por favor aqui, ó. Esses dois livros que vão relatar da história do punk rock, como é que era o consumo desenfreado de drogas desse pessoal, entendeu? Como é que era a vida desse pessoal, a narrativa, né? Você que tem interesse de chamada história da música. Não, esses dois livrinhos aqui contam como é que foi lá a vida do pessoal que mexia com droga e aqueles que disfarçavam, né? Que viviam de droga, né? Tal. Esse material aqui é uma ideia boa para você ter sobre isso. E o Chet Baker aqui, ele vai relatar isso. Praticamente todas as páginas aqui é um relato sobre isso, fragmentado. Mas assim, ou estava tocando na Europa, e além de estar tocando, envolvido com a polícia perseguindo ele para cima e para baixo, entendeu? Onde ele estivesse, na Alemanha, na França, na Inglaterra, onde tivesse, a polícia estava atrás, entendeu? E assim, entrando em clínicas para se limpar, né, para ficar limpo, entendeu? Olha só o começo aqui do livro, ó, capítulo 1. No inverno de 46 e 47, Fort Lewis, no estado de Washington, parecia especialmente cinzento e frio, pelo menos para mim. Ele vai contar, né? Cerca de uma semana do fim das aulas da minha companhia, fui chamado ao gabinete do comandante. Ele explicou-me que o exército sabia que eu tinha apenas 16 anos e que se eu lhe dissesse que já não desejava lá ficar, seria livre de sair. Aí ele vai, né? Ele vai tocar ele vai tocar em todos os cantos, ó. Ele vai tocar em todos os cantos na Europa. E vai continuar lá com o exército vai para a Alemanha. Aí ele vai conhecer, né? Vai conhecer todos os grandes do jazz. Vai conhecer todos os grandes do jazz. Na época o pessoal ouvia muito no rádio Dizzy Gillespie, entendeu? Ele vai falar sobre isso aqui. O contato com ele, deixa eu ver se eu pegar uma passagem aqui que eu marquei. Aqui, ó. Olha que interessante. O Andy também foi a primeira pessoa que me fez descobrir a erva. Abençoado seja. Abençoado seja. Adorei e continuei a fumar erva nos 8 anos seguintes, até começar a consumir ocasionalmente outras drogas e acabar por ficar viciado. Eu gostava muito de heroína e de uma forma ou outra consumia quase continuamente ao longo dos 20 anos seguintes, se incluirmos a metadona, que não dá qualquer sensação de euforia, a menos que se esteja limpo. Isso é o gênesis, o 0 a 0, né, dele com relação a essa costume da droga. Outra passagem aqui, ó. Tenho a impressão de que há apenas 3 coisas que impressionam a maior parte das pessoas: quão depressa conseguimos tocar, qual agudo conseguimos tocar e qual alto conseguimos tocar.
Acho isso um pouco irritante, mas com a experiência que tenho hoje, compreendo que é provável que nem 2% do público seja verdadeiramente capaz de ouvir. Quando digo ouvir, refiro-me a acompanhar as ideias do trompetista e ser capaz de entender essas ideias em relação às mudanças quando estas são completamente modernas. O Dixieland é diferente, é mais fácil de acompanhar, e o rock é ainda mais simples, exceto nos casos de alguns músicos realmente bons ou variantes desses, como Herbie Hancock, John Scofield, Mike e Randy Brecker, entre outros. Né? Vai falando disso aqui. O melhor aqui, além de tudo que tá... eu tô falando, é um livro facinho de ler. Essa edição que eu tenho é portuguesa, tá? Caiu na minha mão. Tava zanzando por aí nas quebradas, zanzando por aí nos sebos. E topei com esse livro. Eu falei, cara, um livro de história do jazz é mais um para, né, para entrar para a galeria. Deixa eu ver aqui. Você põe uma passagem dele, do encontro dele com o Charlie Parker. Que eu falei, cara, muito legal. Ó, nessa altura, no capítulo 8, né? Nessa altura eu ainda não estava viciado em heroína, mas já a experimentar algumas vezes. Geralmente, dado que nesse tempo a qualidade era mesmo boa, acabava sempre muito drogado e a vomitar as entranhas. Prometi-me vezes sem conta que não voltaria a tomar aquilo. As promessas que nós fazemos, né? Aqui, ó. No verão de 52, cheguei certo dia a casa e encontrei um telegrama debaixo da porta. Era do Dick Book, creio, e dizia que o Charlie Parker estava a fazer audições a trompetistas para uns concertos em clubes na Califórnia. A audição era nesse dia às 3 da tarde no Tiffany Club. Corri para lá e cheguei um bocadinho atrasado e na rua consegui ouvir o Bird enquanto ele revia uma música com um trompetista. Abrindo caminho pelo clube às escuras, consegui vê-lo no palco a voar pelo blues. Senti-me 1 ou 2 minutos, olhei à minha volta e reconheci muitos trompetistas e outras pessoas que eu conhecia que também tinham sabido que o Bird estaria ali. Vi alguém subir para o palco e dizer qualquer coisa ao Bird. Senti-me pouco à vontade e muito nervoso quando ele perguntou à assistência se eu estava lá e se podia subir e tocar alguma coisa com ele. Ele tinha passado por cima daqueles tipos todos, alguns deles com muito mais experiência do que eu e capazes de ler qualquer coisa que lhes fosse posta à frente. Tocávamos 2 músicas, a primeira foi The Song Is You e depois um blues escrito por ele chamado Cheryl, em G, que felizmente eu conhecia. Quando acabamos de tocar esta última, ele anunciou que a audição não tinha acabado, agradeceu a presença de todos e disse-me que eu estava contratado. Fizemos 2 semanas no Tiffany a tocar com os Scatman Crothers. Na verdade, talvez fosse com o Harry the Hipster. Seja como for, foi incrível estar no palco com o Bird. A primeira música era sempre rápida e depois o resto da noite era fácil. O Bird era um instrumentista irrepreensível, embora esnifasse, né, colheres de heroína e bebendo litros de Hennessy, nada parecia ter grande efeito nele. A potência daquele homem impressionava-me. Tratava-me como um filho, afastando toda a gente que tentava oferecer-me alguma coisa. Nos intervalos eu levava a uma tenda de tacos a alguns quarteirões do clube, e ele comia uma dúzia de tacitos com um molho verde. Adorava-os. A Carol Baker, inclusive, vai falar aqui na introdução do livro que os biógrafos, eles podem... A Carol Baker que é a esposa dele, né? A última esposa dele. Que viveu com ele até a morte. A Carol Baker dizia que biógrafos podiam escrever, saber onde ele estava, etc. Biógrafos podiam dizer coisas sobre ele, etc. Mas só quem sabia sobre o Baker, que é Chet Baker, era ele. E é justamente por esses detalhes aqui, né? Que o Charlie Parker ele gostava muito de tacitos com molho verde, adorava-os. Ela vai falar disso aqui. À tarde íamos por vezes à praia. São detalhes, né? Detalhes da vida. De carro, passeávamos de carro pela linha da costa entre Palo Verde e São Pedro. O Bird saía e ficava meia hora a fitar o mar ou ver as ondas arrebentar nas rochas lá embaixo.
Tenho a certeza de que gostava muito da Califórnia, porque ele gostava de ar livre, de praias e de garotas. Tocávamos algumas vezes para o Billy Berg e o velho 54 Ballroom, na esquina entre a Rua 54 e a Rua Central. Enchia para o ouvir. Havia centenas de negros sorridentes prestando-lhe o respeito e a admiração que ele tanto merecia. E deixava-os felizes, punha-os a dançar, entretia-os com suas ideias e o seu coração. Ele adorava-os. Eles adoravam-no. Tinham acabado uma pequena digressão em North Bakersfield, São Francisco, Seattle e Vancouver com Dave Brubeck. Aqui ó. Com Dave Brubeck, Quarteto Take 5. Cadê? E a Ella Fitzgerald. Estávamos na nossa terceira noite num clube chamado Say When, quando fomos despedidos. Acontece que durante a nossa contratação houve uma grande maratona televisiva de recolhimento de fundos a favor da distrofia muscular, no qual aparecemos tal como qual todos os artistas que por acaso estavam nessa altura. Foi uma coisa grande. Foi uma coisa grande, com gente a telefonar de restaurantes, clubes e hotéis e também de casas particulares a prometer donativos. Acabávamos a nossa atuação na televisão e voltávamos rapidamente para o clube para tocar o nosso primeiro set. Quando terminamos, o Bird pegou no microfone e anunciou que ia passar o chapéu pela assistência, que os donativos reverteriam para a Associação da Distrofia Muscular e que o clube aceitara doar uma quantia equivalente à coleta que fosse realizada. Fez, claro, por própria iniciativa, sem ter falado com o gerente, que era um tipo duro chamado Dutch. Seja como for, depois da coleta, o Bird dirigiu-se ao bar com todos os olhos e ouvidos concentrados na contagem de dinheiro. Ao todo eram $125. Como é natural, o Dutch recusou a contribuir e mandou eles embora. Entendeu? Ó, isso aqui, ó. Vou até separar aqui. Que vou. Ó. Tal como quase todos os tipos interessados em jazz, eu ouvira o disco do Miles Davis, Bird of Cool. Aqui, ó, esse disquinho aqui. Disco do Miles Davis, Bird of Cool. Chamado Bird of Cool. Quando este sair em 48 com arranjos do Gary Mulligan e músicas do Mulligan, de John Carisi e do Gil Evans. E cheio de gente talentosa como o Lee Konitz, o J.J. Johnson e o Max Roach. Ainda hoje, passados quase 30 anos do livro, né? Ainda o ouço muitas vezes. Esse disquinho aqui clássico, ó, do Miles Davis, que eu tenho em CD. Ele não vai falar, obviamente, ele não vai falar do Kind of Blue, ele não fala, ele não chega a citar aqui. Como eu falo, as memórias aqui, elas são fragmentadas. Então, eu não sei até que ponto isso aqui qual o nível do homem que estava a remontar essas memórias? Porque ela não é uma... A própria Carol Baker fala disso, né? Ela não é simplesmente o cara estava lembrando de algumas coisas lá e... Tanto que é curtinho, você lê numa tarde isso aqui, gente. É bem interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma passagem que eu tenho separado aqui. Porque a maioria das coisas aqui estava com drogas, fazendo não sei o que, estava indo não sei aonde... Participação dele nos filmes, vai falando das mulheres que ele teve contato, entendeu? Aí vai dizendo como ele estava, né? Em 56, Paris estava cheio de pessoas que se drogavam. Por aí, desse jeito. Basicamente você vai ler isso aqui se você encontrar essa edição, né? Se você tem interesse pela história da música e gostar de jazz, né? Como eu gosto, é um prato cheio. Entendeu? Aí ele as narrativas aqui vão ser até meados dos anos 60. Tem uma discografia selecionada. Eu tenho anotações, por exemplo, sobre a discografia dele bem maiores que aqui. Ó, esse disco aqui que eu tenho aqui, The Best of Chet Baker Sings. Esse disco é o 54, é um clássico do Chet Baker, né, de 54, aquele no auge. Né? Esse disco aqui eu tenho muita coletânea, ó. Olha só, ó, Jazz Around Midnight, ó, vendo? Tudo isso CD que eu fui ao longo do tempo, eu fui pegando, vendo? Eu fui pegando ao longo do tempo, fui montando uma coleção
interessante. Eu posso dizer que praticamente tudo do Chet Baker que ele gravou, tanto ao vivo quanto em CD, tanto ao vivo quanto, né, em estúdio, eu tenho. Né? Eu tenho até vinil, porque eu tenho os meus vinis tudo guardado para procurar. Como eu queria fazer o vídeo a toque de caixa, eu tive uma certa preguiça de ter que, né, ó, os CDs são mais fáceis de você de pegar, que eles estão todos em caixas. Vendo? Quem gosta de Chet Baker, é um prato cheio, ó. Vendo? Um prato cheio. Para quem gosta de Chet Baker, é um prato cheio. Como se eu tivesse asas, As Memórias Perdidas de Chet Baker, 112 páginas, edição portuguesa. Aqui, ó. Tradução de Sofia Castro Rodrigues, lá de Portugal, né? Entendeu? É um material bom, é um material bacana para você que curte a história da música. Como eu gosto de saber o que há por trás, né, que é desses grandes gênios. É igual eu fiz vídeo do Chaplin, história desses homens que fizeram a história do século XX, que muitas vezes estão você só escuta o que eles fizeram, ou você lê o que eles fizeram, ou assiste o que eles fizeram, mas você não sabe a problemática que foi a vida desse povo. A problemática que foi a vida desse pessoal. Muito bacana, vale a pena. E tem edição nacional aí, como eu falei, tem edição nacional. Eu topei com a edição portuguesa, por isso que eu tô aqui, metendo o pé aqui, beleza? Ó. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu separei aqui. A discografia selecionada dele. The Pacific Jazz Years de 52 57. Chet Baker e Charlie Parker. Complete Jam também tem. Tem muita coisa. Os filmes que ele fez. Health's Horizon de 55. Ele vai falar aqui também no livro. E a Barra, Itália, ele fez muitos filmes. Beleza, gente? Ó, então, obrigado por você estar aí. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, entendeu? Vamos terminar aqui com um pouquinho do jazz do Chet Baker, beleza? Filmes que ele fez aí, o Chet. Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Eu vou ficando por aqui, ouvindo Chet Baker e lembrando das memórias dele, as memórias perdidas. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau.